nós vamos falar sobre música. E a ideia é muito legal, e só tinha que ter partido de uma pessoa que trabalha com criatividade, publicitário, né? Mas ela foi concebida e hoje, além de um, são em 5. Nós vamos falar sobre o Palhinha. E para isso eu recebo aqui nos nossos estúdios, então, o Oswaldo Tavares e também o Everson Pereira, o Japa. Me contem como surgiu essa ideia e vocês já estão ultrapassando fronteiras, né? Quem começa me contando? Acho que o Oswaldo, né? Oswaldo. Chegou primeiro com a ideia. Então... Acho que a ideia nasceu meio ali junto com ele, né? Então, Cris, muito legal estar aqui com você, conversando. A gente que se conhece há pouco tempo, né? E bem pouquinho. Bem pouquinho, só quando ele chegou aqui em Guarapuava. E então, tudo começou na ideia do Lineu, que é um dos nossos sócios, né? Que ele é um gerente da RBC e a gente tem uma parceria muito grande, há mais de 20 anos também de negócio. E ele teve essa ideia e me convidou, né? Que era justamente o objetivo de impulsionar a música. O Lineu, ele não é músico, mas ele é apaixonado por música. E o objetivo dele, quando ele teve essa ideia, era de, entre aspas, democratizar a música. Então, assim, deixar a música mais acessível e a música ao vivo. Não a música de uma JBL, não a música de uma caixa de som, mas deixar os eventos mais bacanas. Muito mais bacana se fazer um churrasco com o Japa tocando, cantando, né? Do que você tá com uma caixinha de som, alguém no celular ali mexendo, né? E traz mais vida, traz mais alegria, né? As pessoas interagem mais, cantam mais, né? E até por várias vezes a gente vê eventos que o músico está contratado por 2 horas, termina lá, viu, mais 1 hora, faça o Pix agora, né? Tal. É bem assim. Então a gente começou a pensar nessa forma de como que a gente poderia dar mais acessibilidade, né, aos músicos, ao público, né? Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, né? Eu tenho um bar, eu tenho um restaurante, eu preciso de música ao vivo, então eu quero um cardápio de músicos maior. Ou também empresas, quero fazer a confraternização da firma, vou fazer lá, são 30 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, 400 pessoas, preciso de uma banda, preciso de uma dupla, preciso, né, de um grupo de pagode. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe por onde começar, não sabe nem o preço, né? Por muitas vezes, até um evento que a gente fez, né, os artistas se apresentando lá, nós estávamos patrocinando e a gente viu uma pessoa, olhava lá, a pessoa tocando, daqui a pouco, plim, contratou a pessoa que estava tocando. Entrou outro músico, ele pegou, olhou lá, depois fomos falar com ele, falei assim, cara, você que contratou, né? Foi porque eu achei muito barato, eu achava que era muito mais caro e tal. E a gente começou a entender que as pessoas, elas não têm noção do que é, quanto custa para, né? Vamos fazer um jantar na sua casa hoje, quanto custa para levar um músico para tocar lá? Sim, não tem noção nem do valor e nem de quem contratar. Exatamente, né? Então, a gente faz até algumas brincadeiras lá entre nós, que eu sou o Palhinha humano, né? Às vezes a pessoa quer fazer um evento e fala assim, Oswaldo, preciso de uma banda de pagode. Aconteceu... Aliás, quantas bandas você tem? Eu sei que tem várias, né? Porque Orlando, cada vez que olha, assim, meu Deus, mas o Oswaldo tá em outra banda. E agora? Funcionando são 25. Olha. As que estão em stand-by daí, né? Chega, acho que mais 100. Não, hoje eu, né, toco em 4 bandas, uma toca muito esporadicamente, que é a Memphis Rise, toca blues, rock, o General Lee toca um pouco mais, anos 80, aí tem também a Puts, que, né, toca não só em Guarapuava, mas no Paraná, Santa Catarina, até no Paraguai. Eu tenho uma banda que montei com o Japa para cobrir um desses aí também, que é a Saída 103, né, e agora, mais recentemente, eu entrei na Sound 80, e me convidaram para tocar. Merchan, né? Eclético, polivalente. Depois pede tal de todas as bandas, vai ter fechamento. Merchan. Mas todas elas são envolvidas com rock, né? Só que a gente tem muito conhecimento de músicos de todos os estilos. Sim. Né? E uma coisa que a gente, né, gosta de deixar bem clara é que o Palhinha não é só para Guarapuava, né? E até sobre isso vou deixar o Japa falar.
O Japa é o nosso CTO, né? É o responsável por toda a tecnologia, né, envolvida no Palhinha, seja com IA, seja com, né, programação, seja com aplicativo, seja com a plataforma, seja com o site. Então, tudo isso é ele que é o responsável e vai falar um pouquinho sobre essa acessibilidade e tudo que a gente conseguiu desde o dia 23 de outubro de 2023, quando nós lançamos o aplicativo pronto, funcionando, com todas as modificações que aconteceram, né, até hoje, e vai dizer como que está o aplicativo hoje, né? Bora lá, Japa, conta aí como que nasceu tudo isso, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Para a gente é muito importante, dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, poder levar um pouquinho do que a gente está fazendo para mais pessoas. Eu sempre brinco dentro do nosso ecossistema, que às vezes a gente prega para convertido. É para aquelas pessoas que É já verdade. sabem. Você fica dentro da bolha. Dentro né? da bolha. Quem precisa saber é a nossa comunidade. Porque tudo isso aqui que acontece vai refletir aonde? Aquelas pessoas que mais precisam. Né? Então, o Palhinha lá em 2023, quando a gente lançou ele, eu tenho uma máxima que é: se tá bonito, foi lançado tarde demais. A gente lançou uma cara mais ou menos, né? Com todas as suas falhas, e o que é normal para uma startup, não? Sim, para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, qualquer você projeto. precisa testar. Sim, precisa você testar. lança e vai Em aprimorando. 2023 a gente tinha poucas funcionalidades, e no nosso lançamento nós conseguimos aqui 120 cadastros de músicos. Nossa. Foi Só em Guarapuava? Só em Guarapuava. Foi maravilhoso. É muita gente. É bastante. Nós somos mais de 350 músicos em Guarapuava. Olha só. Que já estão dentro da plataforma, né? Certeza que ainda deve ter um ou outro aí que não sabe, que agora, a partir dessa reportagem, vai ficar sabendo. E Sem preconceito. Qualquer gênero. Qualquer nada, gênero, DJ, nada. funk, Quem mexer rap, com música. quem é Isso, músico. ó, inclusive, assim, você canta bem, né? Vou dar uma dica. Você canta bem, mas não tem ninguém que te acompanhe, tem ali um VSzinho no YouTube, você já consegue fazer show por aí. A galera tá fazendo isso, né? E hoje todo mundo precisa de uma renda extra. Sim. O Palhinha veio para trazer isso, né? E a gente tem visto cada vez mais pessoas novas se cadastrar. E aí nós lançamos então uma demanda para B2B, que é para as casas noturnas, e continuamos sempre ouvindo eles, tanto os músicos quanto as casas da nossa região. O nosso problema é que a tradição, né, a cultura muda muito de uma cidade para outra. Nós fomos depois para Maringá, fizemos um lançamento lá, e depois fomos para Cascavel. Então foram essas 3 regiões que a gente mais trabalhou. Fomos para o litoral do Paraná, fomos para o litoral de Santa Catarina, e agora a nosso último lugar que a gente entrou foi na Bahia, né? Então agora nós estamos lá em Poços. Nossa, deram um salto enorme. Foi. Isso que a gente está falando, que nós tivemos participação ativa. Mas nós estamos em mais de 8 estados com músicos cadastrados. São mais de 3.600 músicos na plataforma hoje. Né? Então é muita gente. E isso tudo graças à repercussão que, mesmo que informal e orgânica, foi dando. Então a gente fez aqui em Guarapuava, nascemos aqui, testamos aqui, validamos aqui, somos imensamente gratos por todos os feedbacks dos músicos, dos contratantes. Ano de 2024 foi um ano realmente de testar, validar. 2025, primeiro semestre, a gente colocou à prova mais algumas coisas e graças a isso conquistamos pessoas de vários lugares. São Paulo está rolando cadastro todo dia. A Bahia agora cada vez mais. Para que as pessoas possam entender. Quando você fala São Paulo, enfim, Bahia, esses músicos que estão nesse cadastro são especificamente para esse estado? Ou se eu aqui em Guarapuava quero contratar um percussionista, por exemplo, de Salvador, eu posso entrar ali e contratar? Como que funciona? A questão o músico, ele que escolhe onde ele quer tocar. Então, se eu quero tocar em Santa Catarina, eu consigo setar lá para aparecer para as pessoas que buscam em Santa Catarina, se elas quiserem contratar alguém do Paraná. Então, a grande massa, logicamente, está em São Paulo, né? Sim. E aí se você quiser aqui de Guarapuava contratar uma banda, por exemplo, Big Time Orchestra, vou chutar um nome de uma banda bem famosa, ela estiver cadastrada lá no Palhinha em São Paulo e aberta para todo o Brasil, você consegue, inclusive, receber o cálculo de translado deles, de hospedagem, tudo que eles precisam para fazer. Era isso justamente que eu ia perguntar. A gente conversava há pouco e o Oswaldo me dizia que o Palhinha é tipo uma vitrine. Então você vai lá, escolhe, e aí eu me responsabilizo
por tudo, tem um cachê, um valor ali que já está incluso esse translado, como que é? Sim, o músico ele vai setar lá o valor desse transporte, né, por quilômetro rodado, e aí ele tem duas opções, ou ele coloca isso embutido via cachê para estado, ou então ele coloca o valor separado. Porque, por exemplo, se eu for tocar em Cascavel, eu tenho o valor do meu quilômetro rodado, vou com 2 carros, certinho, fecha a conta, a gente faz o cálculo por quilômetro rodado. Então, isso já fica tudo ali dentro. E ele fala o quê? O que eu preciso para eu viajar? Então, eu preciso de hotel para 10 pessoas, tá? A minha estrutura... Som, equipamento de som... A minha estrutura... Toda a logística. A estrutura que eu preciso para fazer esse evento é isso, e aí o contratante ele concorda que ele tem aquela estrutura para fornecer, tá? E aí é um contrato. Porque tudo isso ele já é documentado, o nosso jurídico cuidou muito bem para documentar e através dos checkpoints que ele dá, já fica tudo gravado. O que predomina entre os músicos inscritos? Sertanejo Banda... ou violão e voz? Ou dupla. Violão e dupla. voz, uma pessoa tocando violão só, ou 2 pessoas tocando violão e cantando. E que o mais predomina procurado. é o mais procurado. É. E no nível cadastro. Paraná, né? Vamos falar nível Paraná. E em cadastro? Cadastro, daí eu acho que já são bandas de rock. É o que mais tem. Se for falar no geral, né? Eu acho que fica ali, entre o músico sozinho e a banda de rock. Tem muita banda de rock no Brasil, assim, que o pessoal tá voltando junto, monta um Oswaldo, né? Tem 4, daí complica, porque daí um cara tem 4, imagina se, né? Cada músico tiver 4, daí... Vocês me falavam há pouco que Guarapuava tem 350 músicos cadastrados. E aonde que está esse pessoal? Porque a gente Palinho. sabe. Perfeito. Perfeito. Porque a gente costuma dizer que Guarapuava é um celeiro cultural em todos os segmentos. Eu até esse tempo estava comentando aqui. Um dia eu peguei e falei assim, meu Deus, eu preciso fazer um tipo de matéria diferente. Quero fazer, a gente tem um braço na Rede Sul que é a Rede Mais, né, que é voltado mais para esse tipo de editoria. Fui no meu Facebook, brincando assim, e escrevi, você é de Guarapuava e faz sucesso em algum lugar, entre em contato comigo, que é arrependimento. Acho que eu fiz mais de 50 matérias. Nossa! E o interessante é todos fora do Brasil. E todos muito bem sucedidos, né? Sim. E você imagina, né, que dá muito músico. Não. Não dá. Tem aqueles que vão para os Estados Unidos, que cantam em barzinho, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu descobri um menino da Vila Concórdia, que hoje ele está no Balé Folclórico da Polônia. Era um menino de um projeto social da prefeitura, que foi descoberto pelo Bolshoi. E hoje eu ainda mantenho contato com ele, né? Então, são pessoas, assim, de várias áreas. E a gente... Guarapuava não conhece Guarapuava, né, cara? Então, primeiro eu quero te parabenizar por essa iniciativa, Cristina. É o que mais uma vez que eu falo, pegar para convertir não adianta nada. A gente precisa furar a bolha. Furar a bolha e expandir. O Guarapuava tem muito potencial. A gente tem talento aqui, seja tanto na questão cultural, mas veja, mesmo mão de obra, tecnologia, inovação, a criatividade, aqui Oswaldo. Quanto tempo vencendo várias e várias premiações aí a nível estadual, né? E se destacando. A gente tá pronto para muito mais. Uma pergunta que não me sai da cabeça. Guarapuava valoriza isso. Santo da casa faz milagre. Às vezes não. Né? Normal, mas é uma coisa importante, né, que é bom frisar isso aqui, né? Então, quando nós conversamos, eu, o Lineu e o Japa, e então veio o Claudinei, né, Império, que era na época o presidente da SIC, e, né, virou nosso sócio também. Então ele investiu numa ideia. A gente só tinha uma apresentação bem bonita, né, que a gente passou, né, com os dados que a gente já havia levantado desde 2020, né, e acreditou na ideia, a gente começou a desenvolver, foi lançado, e logo depois a gente foi apresentar essa ideia para o Maurício Ix, do Superpão, e ele gostou da ideia também e entrou junto com a gente, né? Então, hoje, a gente tem
um grupo muito, vamos dizer assim, diferenciado dentro do que está em termos de profissões, né? Então, o Japa domina toda essa parte de tecnologia, eu trabalho com comunicação, o Nino trabalha com comunicação, né? A gente tem o Maurício, que além do Superpão tem outros empreendimentos, Sim. e o Claudinei, a mesma coisa. Ele tem imobiliária, mas também tem outros empreendimentos, né? E é muito bacana porque são duas pessoas que têm investimentos em empresas tradicionais, né? Supermercado, Sim. imobiliário, alojamento, né? E resolveram apostar na tecnologia, no mundo das startups, e isso é muito bacana, né? E em Guarapuava, acho que é acima de tudo, né? Apostar, porque eles podiam muito bem pegar e ir para Curitiba, ir para Florianópolis, ir para São Paulo. Pois é, e mas você colocar isso. sabe uma coisa? E acreditar lá. Mas eu tenho uma visão assim, pelo que chega até a gente, né? Quando você fala, agora a Paula está investindo em ciência, tecnologia e inovação, porque tem o Vale do Genoma, porque tem o Silatec Park, enfim. As pessoas, elas não sabem o que é isso, sabe? Porque as pessoas, porque tem várias startups, porque isso. Elas não muda no final das botam contas, fé, né? elas não botam fé que as coisas estão acontecendo. Uhum. Por quê? Porque a informação não chega até elas. Vocês são o maior exemplo disso aí. Vocês pularam, derrubaram a barreira com a terra-mãe, Portugal, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode ser, podemos falar. Só para demonstrar como isso dá certo e como as coisas estão acontecendo em Guarapuava. Com certeza. Uma coisa assim, se o Japa me permite colocar, o Paraná, ele tem alguns polos muito fortes, né? Então a gente tem o polo de Toledo, né, Japa? Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco, né? E Guarapuava, com, né, o Silatec está desenvolvendo, está indo para o estado, e existe uma política, né, do governo do estado. Sim. Né? Tanto que isso que a gente vai falar do Summit de Lisboa é uma iniciativa do governo do estado do Paraná junto com o Sebrae no Paraná, né? No qual ele classificou dentro de 60, 70 startups do Paraná. Então ele selecionou 10 que vão expor no Summit em Lisboa. O que significa isso? Já para falar melhor. Você vai ter durante um dia um stand do Palhinha, no qual a gente vai ter pessoas do mundo inteiro passando por lá e perguntando. Presencial, né? Presencial. O que é isso? Né? E além disso tem outros desdobramentos, né? A gente tem a missão do Sebrae, que a gente vai chegar um pouco antes do dia 10, e vamos fazer visitas técnicas em outras empresas de tecnologia, ver como que está acontecendo lá. Né? Na empresa 1, na empresa 2, na empresa 3, né? E a gente vai participar do Summit depois que eu terminar o Summit, no dia 13, no dia 14 também tem outras visitas técnicas e 15 também possibilidades de fazer network com as pessoas que ficaram lá. E fazer negócio, né? E fazer negócio, esse aqui é todo esse aprendizado, e o objetivo também por que não A internacionalizar visibilidade, né? o Palhinha. Vocês já identificaram alguma startup semelhante? Não. Vocês são únicos. Não somos únicos, né? Desde que a gente lançou em outubro de 2023, a gente tinha duas empresas, né, no radar, e de lá para cá já são mais de 15. Então elas têm se dissolvido aí em vários lugares do país. A gente acompanha, logicamente, todas elas para poder ver o que eles estão fazendo diferente. A gente sempre tem que ter um diferencial. Eu sempre falo que em questão de tecnologia a gente sempre está buscando estar à frente, lógico, mas o que ganha nesse sentido é o sentido de comunidade, né? É isso que vai ter o ganho. Bom, quem quiser entrar em contato com vocês, aonde que vai, como é que faz, vamos mostrar isso aí. Palinha.com.br, muito simples. Palinha. LH ou L só? Pali, né? Pali. P-A-L-I-N-H. Palinha de dar uma palhinha, não de palha, não de né? palha. Palinha de dar uma palhinha, né? O nome até é sugestivo porque Sim. o músico odeia a palhinha. Sim. Mas é que dentro do aplicativo, você como contratante vai poder ver a palhinha de mais de 300 músicos em Guarapuava. É isso que eu ia perguntar.
Vocês têm um videozinho, alguma coisa que mostra? Tudo. Legal. O músico ele tem o perfil dele lá, a gente fala, para quem é da publicidade, né? É o Behance do músico. É onde o músico consegue pôr toda a sua parte criativa, né? E ali mostrar o seu talento de verdade. Ele consegue... o que acontece sempre, né? Então, a pessoa quer contratar a banda do Japa. Você tem um release? Você vai participar de um evento? Né? No Palhinha, então, tem lá o perfil do que a banda toca. Pode ter o setlist. Tem as fotos. Diz quem são os integrantes. Tem vídeos que você pode subir. Tem link do YouTube que você pode subir. Então... A gente está conectando o Instagram agora, vai aparecer o Instagram. A pessoa pode clicar lá e ver como que é, gostei, não gostei da voz, gostei, né? Ver principalmente a questão das avaliações. Então, todo músico que toca no Palhinha, aparece essas avaliações, né? Você não vai mais contratar no escuro, vai Sim. saber o que você está contratando. Então, quando você entra no Palhinha, você tem lá o top 10, né? Né, daquela região. Então, são aqueles que são melhores avaliados, que tocam mais. E é isso que a gente quer levar, não só para o Brasil, mas também para fora. Né? A gente tem alguns projetos, né? Acho que sobre o Summit o Já pode falar melhor qual que é a importância de ter uma startup Sim. aqui de Guarapuava, do Paraná, lá no maior evento de tecnologia. É o maior palco que existe, né? Então pensa assim, eu sou músico, nós somos músicos, o Palhinha está indo para o maior palco, é a mesma coisa que tocar no Rock in Rio, para nós, é isso que a gente está indo fazer, né? Colocar lá nosso dom, a nossa música, ou, na verdade, a nossa fidelidade, a nossa dedicação em prol do músico guarapuavano, do músico brasileiro, paranaense brasileiro, mostrando o que a gente está começando a fazer aqui. Mas eu acho que uma coisa importante só de colocar, antes de a gente passar para o próximo tópico, nós estamos trabalhando hoje com inteligência artificial, né? Todo mundo fala inteligência artificial, mas a inovação em si é você fazer a mesma coisa que todo mundo faz de uma forma diferente. Então pensa, todo mundo contrata via WhatsApp hoje. Você pode continuar contratando via WhatsApp, não vai mudar nada. O que vai mudar é que o músico vai te responder mais rápido, porque não é ele, né? Ele tem uma secretária para ele tem uma secretária. Exato. Bacana, meninos. Mais alguma coisa que vocês queiram ressaltar? Acho que não, só agradecer mesmo a oportunidade, isso para nós é muito importante, a gente valoriza muito as pessoas, principalmente da nossa cidade, que nos dão a abertura para a gente aparecer mais para a comunidade, né, para que a mãe que tem um filho que toca no particular, você conhece? Sim. Se inscreve lá, rapaz, vai que você consegue alguma coisa, né? Para que o cara que está abrindo... É um incentivo também, né? Exatamente, para que o cara que está abrindo uma lanchonete nova, um restaurante novo, quer colocar, nossa, eu vi lá no Rede Sul de Notícias, vou olhar que músico que dá para eu contratar, não conheço ninguém, né? E assim a gente ajuda toda a nossa comunidade, né? Porque o dinheiro volta para dentro do nosso mercado. Gira no município. E uma das coisas muito importantes que eu gosto muito de frisar é a questão da transformação das vidas das pessoas. Então, uma coisa que a gente conseguiu com o Palhinha foi de aumentar realmente o cachê das pessoas. Valorização. Certo? Ah, então, isso é muita muito gente legal. chegava e olhava assim, pô, o Japa está cobrando 500, eu vou cobrar 500. Pior quando diz que ele está cobrando 500, eu vou cobrar 300 para ele tocar no lugar dele. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de uma moça que está no Palhinha, ela não tocava profissionalmente, ela colocou né, fez o perfil dela em um mês, logo no primeiro mês que ela estava no Palhinha, ela recebeu mais de 3 mil reais de cachê. Nossa, que bacana. Né? Então isso muda a vida das pessoas. Tem outro músico que também falou pra gente que eu estava numa data livre no sábado e era uma sexta-feira, não tinha nada ainda pelo Palhinha, ela foi contratada naquele dia, eu consegui pagar, né, a minha conta de luz que eu vencia na segunda-feira. Aluguel. Nossa, que bacana. A gente tem uma gamificação que a gente faz do trimestre, que a gente premia os músicos mais bem avaliados e mais contratados. E músicos estavam precisando de juntar dinheiro para coisas pessoais, cirurgia, coisas, né? E agradece, nossa, obrigado, tudo que vocês... Então a gente tem feito a nossa parte. É uma questão até de responsabilidade social, né? Você acaba ajudando todo mundo. E mais uma outra coisa. Então, o nosso objetivo é proporcionar mais possibilidades de que as pessoas possam ser contratadas. Então, isso acontece quando você vai fazer um churrasco e você não imagina em contratar
né, um músico para tocar, ou uma banda, ou um trio, ou uma dupla, e aí você resolve contratar, então você gerou mais uma oportunidade. E eu vou citar um exemplo do nosso maior parceiro, que é o KM, que é o Márcio Carpins, que quando a gente lançou lá em outubro de 2023, ele chegou e falou assim, eu vou contratar só pelo Palinha. Eu Né? falei para vocês, E aí, né? Eu fiquei exatamente, sabendo pelo KM. E aí, naquele momento, Cris, ele contratava 6, 8 atrações no mês. Por quê? Porque, como o Japa sempre diz, né, daqui a 5, 10 anos, a forma de contratar a música ao vivo vai mudar como já mudou. Sim. Antes, como é que fazia? Você me ligava, eu atendia, ia ver, ia ligar para todos os outros. Então, era uma coisa muito demorada. Depois virou mensagem, WhatsApp, Instagram, né? E hoje a gente tem uma plataforma. Então, o que acontecia? O Márcio, como todo empresário, ele tem que cuidar de muitas coisas, de recursos que ele precisa para o bar funcionar, de funcionários, RH, né? Administração, e tal. Então, não tem muito tempo. E dessas 8, em média, que ele tinha por mês, ele chegou a 40 contratações em um mês. 50. Tá? Então, ele começou a ver que a música ao vivo ficou mais fácil, então, tipo, ele não precisava só contratar o Oswaldo num dia, o Japa no outro, o Oswaldo num dia, o Japa no outro. Então, ele começou a diversificar, vários músicos começaram a procurar ele, né? Então, ele procurava, né? Ele falava, entra lá no Palinha que eu vou ver. Né? E ele começou a ter hoje, então, assim, você pega de 8 possibilidades que o músico tinha de tocar na casa, né, no KM, passou a ter 40, passou a ter 50, no mês fraco 30. Né? E, ao mesmo tempo, você sabe em quanto tempo o Márcio faz uma contratação pelo Palinha? Rápido. Quanto tempo você acha? Uma contratação. Uma contratação. Imediato. Ele faz em 8 a 10 segundos. Nossa, imediato. A gente foi fazer uma gravação com ele, eu falei assim, Márcio, então você pega aí, entra e tal, e daí daqui a pouco eu falei, viu? Mas já contratei. Né? E porque o que acontece? Ele tem a possibilidade também, que ele ganha muito tempo com isso. Sim. E aí esse tempo ele utiliza para cuidar de todas as outras coisas que ele precisa ver do KM. Então, rapidamente, aí ele tem uma agenda, ele não precisa anotar na agenda, ele tem a agenda no celular. Onde está, né? A agenda está com ele. E aí ele pode ver, tipo, dia tal, vai ter um feriado ali, eu não tinha me ligado, vou ver que música estão disponíveis. Vai lá, ele manda mensagem, o músico aceita, tá fechado. Exato. Otimiza tudo, né? Exato. Bacana, então tá aí, você já sabe, Palinha com ling.com.br, é isso. Quer contratar ou quer se inscrever, tá tudo literalmente na mão. Obrigada a vocês, boa sorte aí nessa nova empreitada, né? E eu quero que vocês voltem daí para nos contar como foi por lá. E eu vou te fazer um desafio. Vou mandar o vídeo lá para você, lá de Lisboa, para você colocar legal. na Eu rede coloco. Não, muito de boa. Se quiser, pode chamar por Meet e a gente faz uma entrevista. Eu aqui e vocês lá. Mas é em inglês, né? Na inglês. Não tem problema. Eu vou chegar lá só no lanche. Não, a gente dá um jeito. Isso não tem problema. Mas boa sorte mesmo e obrigada por terem aceitado o nosso convite e dar um pulinho até aqui. Obrigado e queria, reforçar esse agradecimento não só a toda, a você, que a gente conhece há bastante tempo, mas toda a sua equipe, e também aos nossos sócios, o Lineu, o Maurício, um abraço a todos. E principalmente a todos aqueles, seja o Márcio do KM e outros estabelecimentos que contratam através do Palinho. O Márcio ganhou merchan, viu? E nas outras cidades tem a Patrícia lá, que é a nossa parceira lá na Bahia. Muito axé, Patrícia. Está começando a fazer as contratações, começou no dia 24 de setembro. E todos os músicos, que sem os músicos a gente não tem cardápio. Sem cardápio a gente não vende. Não vende. Sem música não tem então, Palinha também, né? O que é fundamental é entender que é um aplicativo, uma plataforma feita por músicos, para músicos,
E para a música, né, na verdade. Exatamente. Fazer essa... É o que eu digo assim, nossa missão é ampliar essa possibilidade. Eu sempre, né, eu sou cristão, o Java também, eu sempre digo que, para mim, uma das maiores provas que Deus existe é a música. Com certeza. Né? Porque ela pode tocar você, ela pode, Sim. de repente você está, né, de uma forma você ficar animado porque escutou uma música, teve uma lembrança, teve uma memória, teve um momento de alegria. Então, esse é o objetivo nosso, transformar a vida das pessoas através da música. Seja ela a pessoa que toca, que canta, seja ela a pessoa que contrata e vai ter essa pessoa cantando para ela, cantando para ela. A gente costuma dizer a música é a linguagem universal, né? Independe de religião, independe se você é cristão, se você segue alguma outra religião, né? Religa, que seja pagã. Mas estamos aí, então, obrigada mesmo, muita inspiração aí para vocês. Muito obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou até agora, obrigada Henrique que me acompanha aqui, Nana, Ali e a galera da Rede Sul continua focado no departamento de jornalismo, trazendo tudo que tem de novidade para você.